A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Pois muito bem, ouvintes, está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, na sua edição de número 27. Programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje com o tema Amor e Evolução. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Muito bem, então eu deixo aqui meu boa noite inicial a todos os ouvintes que já estejam compartilhando conosco desta transmissão e abro espaço para os cumprimentos da Regina e da Martinha. Boa noite, ouvintes, bem-vindos a este ponto de luz. Desejamos que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, tenhamos um excelente programa com a paz de Jesus. Regina, Paulo, ouvintes, uma excelente noite. Sejam todos muito bem-vindos, como disse a Regina, a este ponto de luz. Muito bem. Como de praxe, então, vamos a nossa prece de abertura e em seguida entramos no tema da noite, Amor e Evolução. Prece de abertura. Oração pela paz. São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Emmanuel. Pois bem, amigos, vamos dar início então ao nosso tema da noite e começando por esclarecer neste programa que a nossa capacidade de amar se amplia com a elevação de nós mesmos como seres humanos. Jesus disse que caso amemos apenas aqueles que nos amam, isso não teria nenhum reconhecimento, ou seja, o progresso está em amar aqueles que não nos amam, que nos são desafetos, ou seja, até mesmo aos nossos inimigos. Paulo de Tarso, por sua vez, afirmou que ainda que
falasse a língua dos anjos e dos homens, sem o amor isto nada valeria. A mesma coisa seria se eu doasse todas as minhas posses sem ter este ato vindo diretamente do coração. O amor pode se dar em qualquer circunstância. Ele aproxima as criaturas e não as distancia. Jesus foi o amor maior, foi esse maior exemplo de amor que existiu em nosso mundo, nos ensinando que com o amor nós não nos perderemos pela vaidade. Fica de olho em mim hoje, viu, Martinha? Porque eu estou trocando o sim pelo não. A construção do amor é divina e é também uma edificação individual que ocorre de diferentes formas, em diferentes tempos, em cada um de nós. Ou seja, estávamos falando isso agora há pouco, né? Que as evoluções, elas carecem do tempo. Cada um tem o seu tempo, não é isso? A nossa construção. Exatamente. Né? Emmanuel diz que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, cuja fonte vem do Criador e não da criatura, não é, Regina? Isso aí, Paulo. Vamos discorrer sobre as palavras de Jesus, as quais sempre nos trazem muitos ensinamentos. Disse Jesus: nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isso está em João capítulo 13, versículo 35. A palavra do Mestre Jesus é clara, indiscutível. Não nos faremos discípulos da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo, grupos de estudo. No entanto, toda movimentação humana, se não tiver a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa em nossa vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Correto, Martinha? É isso aí, Regina, corretíssimo. Sem a luz do amor, as coisas só irão para frente e terão êxito se realmente forem firmadas nessa luz e nesse amor do Cristo. E a vitória do bem está na fraternidade, então, desse trabalho. Esse trabalho que é ajuda, que compreende, que perdoa, que está, enfim, entre a humanidade e o serviço que prestamos aos nossos semelhantes. É um conjunto de atitudes e de ações. Onde estivermos, devemos sempre recordar a palavra do Mestre Jesus, que afirmou com clareza e segurança para todos nós, quando ele disse que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vejamos que como se dá o amor e o processo evolutivo humano. Por quê? Porque quando Cristo falou isso para todos nós, que nós então todos conhecerão que sois meus discípulos, é porque nós então entenderemos o amor que ele tem por nós. Como o Paulo de Tarso disse que o amor do Cristo me constrange, disse para nós. Isso. Que nós não fazemos ideia, mas estamos trabalhando para isso, né, meus amigos? Vamos entender um pouquinho desse amor e esse processo evolutivo humano. Vamos lá então, amigos. Os espíritos que ainda se encontram nas fases primárias da evolução, eles desconhecem as mais singelas manifestações do amor, uma vez que eles se acham presos às necessidades básicas, às paixões determinadas pelo instinto de sobrevivência da espécie. O desenvolvimento do amor, considerado em sua dimensão elevada, é conquista que se amplia durante o nosso processo evolutivo, ou o processo evolutivo humano. Você citou aqui, Regina, o instinto, e nós já vimos, né, que a evolução passa assim por uma fase do instinto para a intuição e da intuição para o sentimento. Então, os sentimentos, e principalmente esses bons sentimentos caritativos, generosos, fraternos, eles ainda não estão plenamente desenvolvidos na humanidade. Muitos ainda estão sendo movidos pelo instinto e meras intuições. Temos que galgar mais alguns degraus, né, para nivelar toda a humanidade no nível
dos sentimentos, da fraternidade e da sabedoria, não é isso? O amor brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. O amor é a base de toda a vida, representa a ação silenciosa de Deus em todos os seus filhos, em sua luta para se converter ao bem. O amor se ajusta à evolução de cada um, como você acabou de dizer, Paulo, como uma força em expansão e inicia-se pelo esforço individual de caminhar em direção ao outro e, no devido tempo, ele acaba atingindo as multidões. Quer complementar, Martinha? Quando a Regina fala que o amor é a base de toda a vida e que ela palpita em todos os lugares, eu estava analisando, pensando, o amor ele vibra em todos os lugares, então. Só depende de nós mesmos termos essa boa vontade e esse esforço individual, porque nós podemos captá-lo e transformá-lo no momento em que quisermos e em que estivermos prontos. Mas a bondade do Cristo é tão grande nos nossos corações que Ele ainda nos dá tempo. Sempre nos dá tempo. E esse amor puro aí que você citava, Regina, ele é fundamento da vida e justiça de toda a lei. E ele surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. É porque ele está regulando, Paulo, todas as relações universais, assim como deve regular as relações entre os homens também. Pois é. O plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, o amor, é o hálito dele, de Deus mesmo, penetrando o universo. Então nós vemos o amor assim como uma esperança silenciosa vinda do céu, aguardando a evolução, como a Martinha disse, a evolução de todos os princípios dentro de nós e respeitando a decisão de todas as consciências. E sobre esse respeito às consciências dos homens, essa dádiva que ela é doada por Deus a nós, seus filhos, através do livre-arbítrio e da inteligência, que tem total liberdade de evolução. Nós temos por obrigação fazer com que os homens esforcem-se em corrigir, ou melhor, as consciências têm a obrigação de fazer os homens esforçar-se em se corrigir, em entender, aceitar quais sejam os seus verdadeiros papéis na existência, e isso demanda muito trabalho. Sempre muito trabalho, né? E todo ser criado por Deus tem então essa graça, né? Desta bênção. E isso independe do grau da vida em que se encontra. Não é isso, Martinha? É isso, verdade, Paulo. Como tu dissestes, o amor em sua plenitude é composto do plasma divino que Deus envolveu tudo e que foi criado, e nós, então, estamos continuamente mergulhados nele. Por isso, nunca estamos sozinhos, nunca estamos solitários. Se nós conseguirmos, então, entender e captar esse núcleo, esse plasma divino que envolve a todos nós. E o amor é a negação da solidão, então. Repita. O amor é a negação da solidão. O hálito de Deus, né, Paulo? Isso quer dizer que à medida que eu descubro que eu tenho essa potência, eu sempre vou me encontrar neste mundo. Eu sempre vou achar algo que preencha os vazios existenciais e me levará, me impulsiona para frente, para trabalhar, para me relacionar, para me aproximar das pessoas. E Deus soprou o Espírito para dentro dos homens, também é muito bonito. Bonito, é. Né? Colocando toda a força para inserir a chama da vida. Ele está presente em todos nós, independente do seu grau evolutivo, como tu falaste anteriormente. Uhum. E percepção também para isso, porque nós... O grau evolutivo, digamos, esse diferencial, ele está aí só para deixar evidente que quanto mais você evolui, mais você está comprometido com, digamos assim, a obrigação de conhecer. Não é isso? Obrigação de conhecer, né? Obrigação de conhecer, porque a Regina também falou anteriormente, né, nessa liberdade de evolução, onde nós temos que nos esforçarmos constantemente para corrigir, para entender e aceitar. Então, tem muita obrigação, sim. Exatamente. Então vamos repetir, Paulo, Martinha e queridos ouvintes, que precisamos fixar esse conhecimento em nosso espírito.
O amor é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, ele determina que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, como vocês citaram, e que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Pois é, em síntese, né, Regina? Deus a todos dá amor, mas cobra, viu, Martinha, as responsabilidades. Pois é, Deus nos ama imensamente, pois permite que, sem prazo determinado, nós percorramos o caminho da iluminação até Ele, mesmo quando, às vezes, impensadamente ou não, agimos mal. Temos a eternidade para nos arrependermos e nos reconciliarmos com o bem que é uma regra imutável de Deus. Pois é, você vê aí, Regina. Vejamos que aqui na Terra, entre nossos semelhantes, dadas as nossas ainda limitadas capacidades de compreensão e de aceitação, enfim, de nossa deficiente capacidade de amar, pouco doamos da nossa generosidade a quem nos desaponte, ofenda ou agride, e raramente nós damos chances aos nossos detratores. No entanto, Deus, testemunhando nossos reiterados erros e enganos, não é isso? O que faz Deus, Regina? Ele nos dá as reencarnações e a eternidade, a fim de que nós possamos reparar. Então você vê, nós dificilmente conseguimos perdoar o erro de um semelhante. Um deslize, uma falta, uma pequena agressão. Talvez, né? Porque ainda aqui não estejamos na evolução e aí, quando correta para essa. A gente olha para Deus, Deus nos dá várias e várias reencarnações. Nos dá eternidade. Para que nos corrijamos. Pois é, Paulo. Quanta misericórdia de Deus para conosco. Não concorda, Martinha? A Martinha concorda, sim. A Martinha concorda, já estou vendo que ela concorda. Então, Martinha, concorda? Concordo, então, Paulo. Tá. Daqui a pouco, então, nós vamos ver qual é a concordância que a Martinha tem com essa fala aí da Regina. Voltemos já, um segundinho. Permaneçamos firmes em nossas tarefas e confiemos em Jesus hoje e sempre. Só assim a nossa saúde orgânica e espiritual receberá o melhor contingente de forças através do campo vibratório do círculo espiritual a que nos integramos. Bezerra de Menezes. Conversando sobre o Espiritismo. Seguindo então o programa, a Martinha então ficou de confirmar, não é, Martinha? Se concordava ou não com a Regina. Sim, Paulo, eu concordo sim com a Regina, vocês estão certíssimos. Isso. Porque nesse processo evolutivo nosso, de todos nós, humanidade, após a fase primária, começam a acontecer as primeiras manifestações do sentimento. Esse atributo originário e evoluído dos instintos primitivos e das meras intuições. Mas mesmo nesse momento da evolução, amigos, a criatura humana ainda se encontra muito distante do amor puro, esse amor sublimado. Somente a partir digamos assim, desse marco, por muito tempo a criatura permanecerá centrada em si mesma, amando-se mais a si e pouco ou nada se interessando pelo próximo. Nós podemos até dizer que precisamos desse tempo também para nos valorizarmos em muitas situações da vida. Faz parte do aprendizado. É uma fase bem egoísta, que faz parte do aprendizado, como tu falou, né, Paulo? Não tem como ser diferente. Talvez então, Martim, devêssemos enxergar o egoísmo não apenas como algo censurável e maléfico, mas antes como um instrumento rudimentar a serviço da preservação da vida do homem, igualmente primitivo e ainda desprovido da razão. Assim, à medida em que vamos evoluindo,
a tendência é que o egoísmo vá se diluindo, cedendo espaço e transformando-se em fraternidade e amor. Não é isto? Esse desenvolvimento, Paulo, isso aí, desse sentimento, ele ocupa desta forma extenso período da nossa caminhada. Da caminhada que é a evolução humana. Sim, você diz desde os nossos ancestrais. Desde os nossos ancestrais. Estamos nessa luta. E antes do espírito sublimar-se, libertar-se definitivamente dessas amarras, que é o egoísmo, que é o orgulho, nós vamos então ter que lidar conosco mesmo. Por isso que nós lemos tanto no Evangelho que o maior desafio está em nós. Nós mesmos. Nós somos a nossa maior dificuldade. Digamos assim que nós temos em nós o aluno e o mestre. O aluno está aí o tempo todo, né? Cometendo até muitos erros, muitos enganos. O mestre está também dentro de nós, né? Mas temos que despertar este mestre, não é isso? Temos. E aí, quando nós fazemos essa avaliação, ainda nós nos vemos, né, amigos, muitas vezes nessa fase. Ainda hoje, né? Desse egoísmo. Neste momento da nossa evolução. Está trazendo aqueles caracteres muito primitivos, né, da nossa ancestralidade. Muito. Né? Porque no programa passado, eu lembro que nós falávamos sobre a forma do amor. O roteiro do amor, lembra do nosso programa, onde nós iniciamos, primeiramente o Cristo queria que nós nos conhecêssemos, para nós nos amarmos, para depois nós podermos amar o nosso irmão. Sim. E depois nós então podermos compreender e amar Deus, isso, nosso Pai. Mas quando nós tivemos a oportunidade de nos reconhecer como capacitados, inteligentes, sagazes, aí a soberba, ela tomou conta. Exato. E meio que cegou, digamos assim. Sim, eu sei mais que você, conheço mais, te olho de cima para baixo. E fiquei muito estanker. Fiquei ali. A gente separa. O egoísmo tem esse dom, né? Ele aí me parei naquele período. Né? E ele cresceu. E as outras virtudes foram ficando de lado, mas era para exercitar um pouco de tudo. E o pior, né? Como rasteiro que éramos, a gente olhava essas pessoas que se julgavam, se punham como altivas, com uma certa inveja, né? Como um ideal a ser perseguido. Sim, se eu puder, eu chego lá. Se eu puder, eu quero ser como ele. Tendo poder, tendo dinheiro, tendo posses. É isso? Mas depois desta fase aí que você citou, Martinha, a humanidade aprende, então, a sair de si mesma, desse mero egoísmo, iniciando o seu aprendizado junto ao próximo. Servindo o próximo, auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. Servindo o próximo, enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência divina. Somos todos iguais, é isso mesmo. Servindo o próximo, ajudarás os menos bons para que se tornem bons e auxiliarás os bons a fim de que se façam melhores. Somos todos iguais, né? E Deus nos ama como somos, né? Independente do nosso grau evolutivo, ser de uma rosa ou de um espinho, do virtuoso ou do sem virtude, do correto ou do corrupto, não é isso? O amor divino está então nessa esperança do recomeçar, no respeitar da vida e na capacidade contínua de nossa transformação. E ele deve ser construído e moldado dentro dos princípios divinos. Este então é o motivo do amor ser construído aos poucos, pois ele precisa ser lapidado com pensamentos e palavras que vão lhe dando forma e consistência. E isto acontece nessa nossa progressão evolutiva através dos nossos atos. Quando nós agimos assim, nós descobrimos algo que é único, pois representa a nossa arquitetura de existências e evolução vindas de vidas passadas. Paulo, Regina, então, se nós pararmos para analisar que esse nosso amor e evolução, que é o nosso tema, nós começamos a já despertar para entender que o outro faz parte da minha caminhada. Exato. e que eu preciso do outro. Exato. Eu não vou conquistar nada, eu não vou conseguir transformar às vezes determinados sonhos em realidade, projetos bacanas. Eu preciso do meu irmão. E uma coisa que sempre falamos aqui são os parâmetros. A gente, se não tivermos o outro como parâmetro, você não tem como se avaliar. Eu sou melhor ou pior que aquele? Eu sou
eu sou, entre aspas, mais bom ou mais ruim do que aquele, eu sou mais inteligente, menos inteligente, eu sou mais capaz, tenho mais força. Então, toda a nossa relação com os nossos irmãos estão dentro desse fator de comparação. E é como você diz, nós precisamos do outro para nos entendermos a nós mesmos. Porque quando tu falaste nessa arquitetura de existências, eu construo o meu mundo baseado no meu eu. E eu posso muitas vezes achar que eu estou abafando, estou no auge, estou superando todo mundo, e de repente vem alguém e me coloca na minha posição e me faz refletir profundamente. E veja, nós espíritas que sabemos dessa progressão evolucionista reencarnatória, a gente percebe, né? A gente percebe que, mesmo aqui agora, já tendo consciência de que viemos de fases menos evoluídas, nos damos conta de tantas falhas, mas sabemos que estamos melhorando a cada reencarnação, e mesmo assim ainda nos damos contas diante de nós mesmos. Provavelmente nem precisaríamos ter um outro como parâmetro. Parâmetros somos nós mesmos. Quando eu paro e penso, poxa, eu sou bom até aqui, mas estou falhando daqui para frente, e penso, mas eu vim de uma reencarnação em que eu era menos evoluído. Mas geralmente você consegue se avaliar desta forma se tiver um outro para te mostrar esse parâmetro. Também, claro, o Porque outro só ajuda. tu ficando sozinho, olhando só para ti, tu não consegue avaliar isso. Mas você consegue avaliar onde você está certo e onde está errado. O bem e o mal, o certo e errado, a gente tem essa consciência. A consciência me cobra, a consciência fica ali, né? Aquele aguilhão. Mas às vezes eu também fico... A minha soberba me impede. Também. O outro tem que vir, às vezes. Então é um conjunto. Então, você está certa, Regina, mas eu estou certo também. Também, os dois. E você está errado e eu também estou errado. Com certeza. Nós precisamos do outro, mas a nossa consciência também trabalha. Nós temos que permitir que ela grite mais, que ela chame a atenção. E Paulo de Tarso, ele descreve o amor partindo das seguintes características. Então, esse amor que evolui, ou nós evoluindo através desse amor. Isso. O amor é paciente, ele sabe esperar. O amor é dócil e afável. Ele tem o princípio de acalmar. O amor não é ciumento ou possessivo. O amor não se vangloria. O amor não é soberbo e nem disputa espaço por medalhas. O amor não busca apenas os seus próprios interesses, pois sua ação resulta da felicidade do outro. Sobretudo, né? Estamos aí para amar e justamente servir ao nosso irmão. Isso. O amor não leva em conta o mal. Não tem rancor, então. Não tem ressentimentos. Precisa se desfazer se eu quero dizer que eu amo, que eu entendo que é o amor já. Aquelas que pensam apenas no mal não conhecem o amor. Aqueles que só buscam os defeitos das pessoas não conhecem o amor. O amor se alegra com a verdade. Interessante, né? Esses pressupostos do Paulo de Tarso nos permitem compreender o que seja ou não o amor, como disse a Martinha. O amor é algo que deve ser espalhado, pois dele deriva a fé e a esperança. O amor é a luz interior que desperta a esperança das pessoas, dando alegria e sentido nas nossas vidas. Vivamos pelo amor e próximos aos ensinamentos expressos pelo Evangelho do Cristo. Esse é o verdadeiro amor rumo à evolução. Pois é. Regina, pegando aí um gancho então na sua fala, existe, no entanto, amigos, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente, que são os espíritos superiores. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia, né? Devemos louvar, distribuir o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível, ajudar nossos irmãos, né? Escrever conceitos edificantes em torno do Evangelho toda vez que as circunstâncias nos permitirem, né? Devemos, então, procurar esses conceitos edificantes. Devemos ultrapassar, porém, toda pregação falada ou escrita, ultrapassar, não ficar só no dito, no escrito. Devemos agir incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes da ação que o Cristo nos deixou. Legou. Não devemos, nos deixou, nos legou, isso mesmo. Não devemos
como você já disse agora há pouco, Martinha, pedir recompensa. Né? Não perguntar, não correr atrás de resultados, para que a gente não se sintonize com o mal. Né? Fazer o bem desinteressadamente. E abençoar e ajudar sempre. O semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. E nessas condições, o homem classificado de espírito superior, ele possui conhecimento intelectual associado à vivência da lei de amor, como consta na escala espírita. Então, para ser tudo isso que você citou, o homem já está como um espírito superior, às vezes em missão aqui na Terra. Né? Então, isso diz respeito a essa segunda e primeira ordem dos espíritos. Não é mesmo, Martim? Sim, é isso aí, Regina. Eu estava lembrando da nossa conversa antes do programa, quando tu falou sobre a sintonia, que nós temos que estar muito atentos, nós temos que estar sempre vibrando, não deixar cair a vibração, porque é nesse momento que nós temos essas companhias superiores ao nosso lado, para nos incentivar e nos valorizar a seguir em frente nessa evolução. Porque eles vibram o amor e o que é positivo. E se cai a vibração, né, meus amigos? Vai por terra, às vezes, um trabalho, um relacionamento, uma amizade, um projeto. Porque é bem fácil também, né? Muitas vezes a gente ir para uma outra situação menos feliz. Quando a Regina fala isso, né, Paulo? Esses amigos espirituais que têm essa predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, tem em si o desejo do bem, né, Regina? Já são mais evoluídos nesse já são sentido, mais evoluídos. Né? As suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Então, eles nesse nível, nesse patamar, né? Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e outros, então, junto de tudo isso, também têm a bondade. Isso. Os mais adiantados, eles aliam todo esse saber. Né? As qualidades morais. Mais altivas, é isso mais mesmo. Altivas, é. Eu falando isso, eu pensei, então, esses espíritos superiores é uma fonte de indescritível ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Nós estamos na categoria de espíritos imperfeitos, mas nós já podemos trabalhar. O Evangelho nos diz que isso que eu citei, nós podemos já trabalhar. O Evangelho é aquele mapa, né? Que aquele um programa mapa, desse você disse, o roteiro. Depende de cada um. Mas aqui, claro, nós estamos dando um exemplo de espíritos superiores que já não tem mais. Então, que seremos nós trabalhando para alcançar. Pois então, falando isso desses espíritos que somos ainda em busca da perfeição... Mas só um adendo aqui na fala da Martinha, mas eles ainda têm que passar por provas, porque eles ainda precisam atingir a perfeição absoluta. Assim como nós mesmos somos imperfeitos e queremos chegar a espíritos bons como esses, mas também almejamos mais. E eles também. Então, passando pelas provas, nós vamos cada vez mais em busca dessa perfeição absoluta. Bem colocado, isso aí, tá certo. Mas a Regina, então, volta logo agora, depois desse pequeno intervalo, para falar dos espíritos e essa busca da perfeição. Já voltamos. Agradece a Deus a vida que recebe, o corpo em que se exprime e o tempo que desfruta, a luz do entendimento e o poder do servir, as afeições queridas e os bens de que dispõe. Não sabe examinar os defeitos alheios e nem encontra ensejo para se lastimar. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, voltando, a Regina ficou de falar aqui dos espíritos em busca da perfeição, não é isso? Pois todos nós, todos somos espíritos.
encarnados ou desencarnados, em busca da perfeição. Nós trabalhamos sempre sugerindo bons pensamentos, desviando, ou no caso aqui não, né? Desculpa, dentro gente. Do nosso, dentro da nossa oportunidade. Da nossa oportunidade, mas vamos falar dos espíritos, aqueles mais evoluídos que nós. Eles trabalham sugerindo os bons pensamentos, eles desviam os homens do caminho do mal, protegendo na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizando a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não querem sofrer tais influências. Quando encarnados, porque eles podem estar encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são jamais movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, muito menos pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Talvez os anjos guardiões, os nossos anjos da guarda, também, né, Martinho? Também. Espíritos do bem, pois nessas escalas aí das sucessões vem a primeira ordem, que seriam os espíritos puros. São aqueles que não têm nenhuma influência da matéria. Eles têm uma superioridade intelectual e moral absoluta, são puros, com relação aos espíritos de outras ordens, né? Já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes, os tropeços da vida material. Essa felicidade, porém, não é a da ociosidade, de cruzar os braços, serem improdutivos, essa postura monótona, vivida em perpétua contemplação. Martinha, teríamos mais alguma informação sobre essa etapa da evolução desses espíritos? Sim, nós temos, Paulo. O Evangelho nos oferece também informações de que eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal de todos nós. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os e a se aperfeiçoarem e designando suas missões. Apoiar os homens nas suas aflições, como a Regina falou anteriormente, estimulando-os ao bem ou à expiação das faltas que mantêm esses homens distanciados da suprema felicidade. É para eles ocupação de grande alegria e agradável para o nível de sabedoria deles. Esses benfeitores, meus amigos, são designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins, como também como nós falamos. Guarda, né? Então, cada um entende de uma forma e está tudo certo, né, Paulo? Compreende-se então que antes do espírito atingir faixas superiores da evolução, ele desenvolve o aprendizado necessário ao longo das reencarnações e das vivências no plano espiritual. Como nós, né? Nós começamos lá, simples e ignorantes, e fomos evoluindo, passamos pela, como já discorremos aqui, pela fase primária. Estamos ainda um pouquinho melhor que a fase primitiva, né? E estamos aí galgando essa evolução, trabalhando. E esses que você está citando aí passaram por tudo isso. Muitos séculos, sei lá quanto tempo levaram, né? Depende do querer, da vontade de cada um, para conseguir essa evolução mais rápido. Uns estacionam, outros não querem, outros se perdem, e Deus, como a gente citou aqui, né? Nos espera, aguarda, pois nós temos a eternidade para chegar lá. E nessa eternidade, essas reencarnações, veja que a Martinha acaba de dizer, né, que nós aprendemos, continuamos o aprendizado, tanto aqui no plano material quanto no espiritual. O aprendizado não para, não é isso? É tão bonito olhar para trás, isso que tu falastes, né, Regina, e nos vermos numa condição inferior. Ok, saímos há pouco tempo do primitivo, mas nós já temos uma consciência expandida. Nós já falamos de amor, nós já compreendemos um pouco, nós já reconhecemos esses irmãos do plano superior, esses espíritos, como nós podemos dizer, nós já nos reconhecemos espíritos encarnados.
que temos um plano superior atendendo, cuidando de nós e nos auxiliando. Então quer dizer que o amor é a lei própria da vida, faz parte da nossa vida. E não somente na espécie humana, né? O amor, né? Também temos esse mesmo amor em todos os seres vivos e coisas criadas por Deus. Tudo provém do amor do nosso Pai. O hálito divino que nós falamos. A criação é um ato de amor, né? É um ato de amor. Quando o artista vai pintar um quadro, quando o músico vai compor uma música, quando um poeta vai escrever, né, uma poesia, tudo vem deste ato, né, deste impulso, né, dessa centelha do amor, não é isso? Isso, tu falou no início do programa também, Paulo, sobre a nossa reencarnação. A reencarnação é a prova maior do amor do nosso Pai. Chances e chances, né, que vamos tendo ao longo da nossa vivência imortal. Não é isso? Isso aí, meu amigo. Pois é, Martinha. E ouvintes, desde as manifestações mais humildes desses reinos inferiores, como você citou, né, não só da nossa vida, mas da vida de tudo que transita pelo universo, né? Então, mesmo nesses reinos inferiores na natureza, nós observamos esta exteriorização do amor doado pela divindade, doado por Deus, não é isso? Na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, nós observamos as chamadas precipitações da química. E nos reinos mineral e vegetal, verificamos também a sistemática das muitas combinações indispensáveis para que tudo permaneça vivo. Então, também nas expressões da vida animal, nós observamos o amor em tudo, em gradações infinitas que vão desde a violência até a ternura, mesmo nessas manifestações dos seres irracionais, né? Com a melhoria gradual, então, o espírito vai encontrando inúmeras oportunidades de expressar o amor, que passa então a dirigir a sua própria existência. Paulo, no caminho dos homens, no nosso caminho, é ainda o amor que governa, dirige a todas as atividades da existência, em família e em sociedade. Seria um caos se não existisse. Caos, verdade. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, nós podemos observar a união dos seres como um ponto sagrado. Uma coisa divina, então. Referência desta lei única, o amor, que dirige o universo. Das expressões, por exemplo, né, de sexualidade, nós podemos também trazer que o amor caminha para o super sexualismo, né? Isso é, para além dos desejos carnais, que à medida que o espírito vai se depurando, vai se afinando, esses desejos meramente animais, né? Né? E aí ele vai marchando então para essa sublimidade, para essa sublimação, que é essa elevação, essa exaltação, essas emoções, né? E aí ele vai para essas emoções da espiritualidade pura. Isso. Pela renúncia e pelo trabalho que vai fazer com que ele saia de uma fase para outra, né? Até alcançar o amor divino, que é esse atributo dos seres angelicais que nós falávamos anteriormente no bloco. Dos espíritos puros. Exatamente, né? Que eles se edificam nessa união com Deus. Isso. E na execução, então, dos sagrados desígnios do universo. São esses coautores também do nosso Pai, trabalhando como nós temos que trabalhar também. Então, resumindo, Martinha, tudo que foi falado até esse momento, nós constatamos que os espíritos superiores são os que? Tem o saber e a moralidade, né, Paulo? E que nessa natureza não dá saltos, então, como nós já sabemos, em termos evolutivos, podemos falar assim, é um palmilhar, como nós também dizemos. Da mesma forma, o espírito só passa de uma categoria para outra, mais elevada, se já adquiriu toda a soma de aprendizado naquele estágio, naquele período evolutivo que ele se encontra. Exato. É nós também nos nossos estágios. Então, eu estou dando esse exemplo também de nós, porque à medida que nós vencemos as nossas más inclinações, é um estágio vencido. Nós adquirimos e é nosso, ninguém tira.
Então nós já superamos muitas coisas na vida porque nós já entendemos. Pois então, né, Martinha? Desse modo, a mais singela conquista interior corresponde a horizontes novos para a nossa alma, tanto mais amplos e mais belos, quanto mais bela e mais ampla se faça a nossa visão espiritual. Desde o momento da nossa criação, o espírito está destinado à perfeição. A alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. Todos, já estão todos lá, a centelha divina e todos esses germes. E eu grifaria essa tua frase aí, Regina, desde o momento da nossa criação, todos os espíritos estão destinados à perfeição. Pois é. É destinado a conhecer, a adquirir e a possuir tudo, a alma, né? Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o material grosseiro... O mineral grosseiro se converte em diamante puro. Isso. Olha, séculos para se transformar em diamante puro, refratando 1000 cintilações. E sucede o mesmo com a alma humana. Trata-se de uma lei universal, que se aplica à evolução biológica propriamente dita e ao aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito. Nós podemos perceber, né, meus amigos, que pouco a pouco a alma se eleva. É devagar. E conforme vai evoluindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saberes e virtudes. É nosso, ninguém tira. Mas precisamos então evoluir. E também nós podemos perceber que à medida que nós crescemos nessas virtudes, nós nos tornamos mais íntimos delas, que passam a ser nossas, e o meio que nós vivemos, o nosso ambiente, ele também está ligado a essa nossa melhoria, de certa forma. Levando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços fortes às sociedades do espaço e depois o ser universal. Quer dizer que nós começamos trabalhando, galgando aqui, na nossa terra, no nosso chão, onde estamos, na nossa família, no nosso meio, mas através do nosso pensamento, através da fala, do trabalho, nós nos expandimos. Nós fazemos uma conexão com os espíritos de luz. Nós trabalhamos em comunhão com eles à medida que nós despertamos esse amor e essa evolução nos nossos corações. Nós não precisamos estar no plano espiritual, nós não precisamos desencarnar para estarmos trabalhando ligados a esses espíritos superiores. Maravilhoso. Assim é a vida do ser consciente, né, amiga querida? É uma vida de solidariedade e de liberdade. Depende de cada um de nós. Nenhuma fatalidade oprime os espíritos superiores, salvo a dos próprios atos, como você acabou de dizer, né, Martinha? Cujas consequências recaem neles, mas não pode desenvolver-se e prosperar senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Assim, os espíritos superiores, para desenvolverem-se e alçarem essa condição, eles também passarão pelas etapas reencarnatórias, como já citamos, que obrigatoriamente é a única opção para tal desenvolvimento. Quanto mais sobe, tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. Na necessidade de se elevar a si mesmo, um espírito superior, ele atrai a si, para fazê-los chegar ao estado espiritual, todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveram. Quer fazer por eles o que por ele fizeram os seus irmãos antes. É uma sequência, né? Então, seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que guiaram a sua marcha. Então, eles também querem ser mestres de espíritos mais inferiores que eles. E as diferentes expressões do amor acompanham, assim, todas as aquisições intelectuais e morais do ser em sua longa trajetória evolutiva, da sensação, intuição e do instinto animal até os puríssimos sentimentos angelicais, pois em suas manifestações o amor se revela como um impulso do ser, que o leva para outro ser
com o desejo de unir-se a ele. Pois é, você veja, o amor, digamos assim, nós temos o elo perdido, né? Entre a ciência, o chimpanzé e o homem, o elo perdido. Aqui o amor seria o elo identificado entre o instinto primal lá do ser humano e o desenvolvimento até chegar a uma alma evoluída, a um espírito puro. Todo esse processo se dá na linha do amor que vai se desenvolvendo dentro de nós. Mais alguma coisa, Regina? Na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Pois então. Diz o grande Leon Denis, no livro que gostamos muito sempre de citar, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o amor é o princípio da vida universal, que proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. E é por ele que ela, a alma, se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida e de todo o amor. Diz ele que, acima de tudo, Deus é amor, e por amor criou os seres para associá-los às suas alegrias e à sua obra maior, que é o próprio amor. Martinha, daqui a pouco eu sei que você tem mais coisa para falar do Leon Denis, tá? Mas eu vou fazer um rápido intervalo e você já volta, tá? Voltamos em seguidinha. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, Martinha, estava citando aqui o Leon Denis, né? E ele falava sobre a força do amor. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos falar, Paulo. Ele ainda diz mais, diz que o amor é uma força inexaurível. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Então é uma fonte inesgotável e todos nós temos. E, inclusive, contrariamente ao amor, o ódio também é meio inesgotável, também. Você dá muito ódio e, em geral, você recebe de volta. Sim, muito ódio. Né? E é tu que fica com ele, né? E tu que fica com ele, exatamente. Na verdade, bom... É mais ou menos a mesma coisa. O amor também fica contigo. O amor fica contigo, mas tu você consegue doar, né? O outro, tu doa e tu sempre vai ter mais. Mas eu acho que também eles andam de mão dadas. Tem que tomar cuidado. Isso, É pelo amor só das almas que Deus mais eficazmente atua no mundo. O amor, ele está em todas as coisas, como nós falávamos. Pelo amor, atrai para si todos os pobres seres retardados nos antros da paixão. Os espíritos cativos na matéria. Eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. São os espíritos puros, né? O amor conjugal, o amor maternal, o amor filial ou fraternal, o amor da pátria, da raça, da humanidade, são refrações, raios refratados do amor divino que abrange, penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar 1000 formas variadas, 1000 esplêndidas florescências de amor. Cultivando o amor como um jardim, Paulo, cultivando o amor, né, como uma grande sementeira, né, Regina? Ele transborda e ele vai muito mais longe do que muitas vezes nós nem conseguimos imaginar. Sim, verdade. Devemos vibrar o amor. Estamos num aprendizado de amor reencarnando na Terra, dentro desse processo e cada vez amando mais.
No entanto, seres infelizes, ainda sofrendo por ignorarem o bem, não conseguem paz. Essa condição, no entanto, não é permanente, ela é transitória. Os grandes espíritos amam naturalmente, doam amor sem perceberem. Os que estão ao seu redor sentem a sua influência, mas eles mesmos não notam tamanha vivência espontânea que eles têm desse sentimento. Quem pôde ser agraciado pela presença dos espíritos amorosos ao seu redor, anônimos ou não, tem um dever moral de aprendizado maior. Olha, e esses que são agraciados pela presença dos espíritos amorosos, nos incluímos nós, os espíritas, né? Porque através da doutrina a gente se vê cercado, né, dessa confluência de amor. Não é isso? Então, nós temos o dever moral por ter esse aprendizado maior. Não é isso? Isso, Paulo. Agora vamos ver o que o Kardec fala sobre o amor aí, né? Para nós. Pois é, ele diz que, ele sendo codificador da doutrina, ele falou bastante sobre o amor em suas obras, né? Os estudos que ele fez fizeram-no compreender que não há progresso sem o desenvolvimento de um sentimento puro e altruísta, que é exatamente este, o amor, né? E a Regina pode nos falar um pouco mais sobre o texto de Kardec acerca desse tema, não pode? Sim, o Kardec faz várias citações sobre o tema, dentre as quais as que se seguem. Vamos lá, aspas para Kardec. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações, que são intuições. E quando instruído e depurado, passa a ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, como a Martinha falou, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Exato, Regina. Nós podemos entender que essas misérias sociais sejam produto do culto às personalidades, isto é, a valorização daqueles atributos egóicos, os que separam cada pessoa do seu próximo. Não é isto? Isto, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso também é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Depois dessa linda leitura, nós podemos também pensar que todos nós podemos alcançar a evolução. Os espíritos, nós, encarnados e desencarnados, né, meus amigos, precisamos nos desprender das mazelas morais e trabalhar em busca da maturidade. Seres que não se dispõem a amar genuinamente acabam caindo nas amarras do orgulho, da arrogância e da soberba, que minam qualquer oportunidade de crescimento. Por isso, o amor é fundamental para a evolução do espírito, que se torna a ponte para que o bem aconteça e não guarda mágoas, hein? E nem se envaidece com as singularidades dos outros. Muito bem. É o amor. Já tendo dito o suficiente, acho que a gente já pode começar agora e ir alinhavando as nossas considerações finais, né? Fazendo uma síntese do que a gente discutiu, aprendeu, né? E eu convido vocês então para usarmos as nossas considerações fazendo uma analogia. Por exemplo, é fácil saber se uma pedra foi retirada de um rio ou se ela foi quebrada em uma pedreira. Eu achei bastante interessante essa analogia. As pedras oriundas da pedreira apresentam muitas quinas, elas são ásperas, são irregulares, elas machucam e são agressivas ao tato. Já as pedras do rio
são lisas e roliças. A gente chama muito de seixos rolados, né? Pedras totalmente lisas, que vêm sofrendo, com o passar dos tempos, vem sofrendo um polimento natural. E ao longo, então, do tempo, a correnteza das águas vai se encarregando de atirar essas pedras umas contra as outras e vai lhe arredondando as arestas. Então, na medida em que vão se tornando polidas, vai sendo reduzido o atrito entre elas. Elas já não se ferem, elas se deslizam, elas deslizam ao se chocarem harmoniosamente umas às outras, como esferas quase que lubrificadas de um rolimã. Então, esse processo evolutivo espiritual das criaturas humanas pode ser comparado a esse burilamento das pedras do rio. O espírito é criado puro e ignorante, ou seja, rústico, né, como as pedras. Puro porque não traz qualquer tendência para o mal, ignorante porque não adquiriu ainda qualquer conhecimento. E ao longo, então, das reencarnações sucessivas, a correnteza da vida, os percalços, as alegrias, as tristezas, as dores, os bons atos, os certos, os errados, né? Tudo isso vai também nos atirando uns contra os outros, né? E nós somos levados então a conviver com as mesmas pedras, com os nossos semelhantes, né? Então, na nossa infância espiritual, ainda que como pedras brutas, essa convivência é marcada pelo atrito entre essas nossas arestas. E essa rusticidade do homem das cavernas nos mostra o que foram as nossas primeiras encarnações. Esse instinto animal eram essas arestas, né? E que esses instintos predominaram sobre uma coisa que ainda nem tínhamos, né? Que era a razão e o sentimento. Então, essa matéria sobre o espírito, o estado de guerra, como condição permanente para que o burilamento, para que o nosso crescimento se dê, para que ele aconteça. Paulo, e na sequência, tu gostaria de falar mais alguma coisa? Não, Perdão? É isso mesmo. Uhum. Acabou o fôlego. Muito bonita essa analogia. A analogia, né? Eu achei excelente. Bacana, também gostei. Nossa. Nós então, Paulo e Regina, né? Passaram séculos e milênios, nós abandonamos as cavernas, participamos da construção, do apogeu e da queda de diferentes impérios. Vivenciamos diversas culturas. É nós, hein? Tivemos que nos chocar muitas vezes, até que as arestas fossem aos poucos sendo aparadas, não é isso? Esse jogar de um lado para o outro são os impositivos de renovação para as nossas vidas, né? E com as conquistas da ciência, domesticamos a natureza, transformamos a paisagem ao nosso redor, descobrimos como tornar a existência mais confortável. Observando, no entanto, nosso mundo interior, nos deparamos com a presença incômoda e persistente de imperfeições hereditárias paleolíticas. Ou seja, embora toda essa evolução, eventualmente lá no fundinho a gente pega aquele instintivo primário, né, do homem das cavernas e brinda ao nosso próximo, não é isso? Então, ou seja, né, Paulo, a história nos revela que mesmo após deixar as cavernas, nós, homens, conservamos os traços desses trogloditas em sua intimidade espiritual. Nós ainda fazemos essas trocas lamentáveis. E não precisa nem ser com palavras, com pensamentos também está valendo, né, pessoal? Valendo pensamento também, né? Tomara que morra. O nosso orgulho e o nosso egoísmo que produzem guerras, massacres, as cruzadas, as fogueiras da Inquisição e os horrores, né, da escravatura. Como eu dizia o Khalil Gibran, né, escritor libanês, né, em torno da estátua de Deus, a humanidade cometeu as maiores atrocidades. E todos nós, no final, somos ingênuos se nós supormos que não estávamos lá. Não fizemos parte. Não fizemos. Que nós estamos numa condição hoje de vítimas diante de algumas coisas que nos acontecem. Assim, ao longo desses séculos, avançamos muito, isso é certo. O próprio Evangelho diz que estáis muito melhores que há 100 anos atrás. Mas o progresso material, ele
está mais à frente, né, pessoal? Não adianta. Está. O exterior do que a jornada ética íntima do espírito. A evolução espiritual ela é contínua, não regride nunca, mas pode ser retardada em seu processo se não se aproveitar bem a oportunidade que Deus concede ao espírito reencarnante. Aí, cada uma das reencarnações é justamente essa oportunidade. Essa minha evolução ela vai depender muito, muito desse entendimento verdade. Que eu vou desenvolver. Eventualmente você diz, né? A chance de nos educarmos, melhorarmos é aqui e agora. É aqui agora, é hoje. Agora, exatamente. Não é depois. Não, amanhã eu dou uma corrigidinha. Hoje eu respondi mal ali para aquele irmão, mas eu vou melhorar. Amanhã eu melhoro. Esse retardamento do nosso processo também eu estou retardando porque eu quero deixar para depois. Eu tenho outras prioridades. Ou então eu penso que eu já estou cansada nessa encarnação, já fiz tanto, vou deixar para a próxima. Já ouvimos isso, né? Também. Cansei, vou deixar para a próxima. É isso aí, Bom, então, amigos, meus amigos. Vou terminar a analogia de vocês aqui, né? Vivemos em sociedade. E viver em sociedade é um aspecto essencial a nos oportunizar a evolução ética e espiritual. Uma pedra sozinha rolando no rio não ia se burilar nunca. Ia Nunca. A lei do progresso. Foi citado no começo do programa. Exato. Frequentemente, nos sentimos inconformados por termos de conviver com algumas pessoas que nos aborrecem, nos irritam, nos são antipáticas. Mas essa convivência é um dos processos naturais para o nosso burilamento. São essas mesmo que nos burilam. Estas pessoas, essas tais pessoas são indispensáveis. Que nos desacomodam, né? Elas nos incomodam exatamente em nossos pontos mais fracos, mais sensíveis. E nos apontam, portanto, quais são esses pontos. Quais são nossas piores arestas? Os que precisam de ajuda incomodam o nosso egoísmo. Os que julgamos melhores que nós nos ferem a nossa vaidade, o orgulho e assim por diante. Como eu disse, nos desacomodam, né? Cada conflito é um alerta e um roçar polidor de arestas. Bem boa frase. Bom. Cada conflito é um alerta e um roçar polidor de arestas. É um esmeril espiritual, né? Um esmeril. Quanto mais ásperos somos, mais dolorosos são os atritos, pois a dor é consequência de nossos atos de desamor para com o próximo, nesta ou em outras existências. Vemos o tempo todo ao nosso redor pessoas que vivem e se queixam o tempo todo de tudo, de todos, como se a vida fosse uma trama contra elas. São pessoas tristes, desanimadas, mesmo doentes, enfraquecidas e das quais a proximidade não nos causam boas sensações. A gente quer se afastar. Quanto mais ásperos somos, mais nos distanciamos dos outros. Diferentemente das pedras. As pedras, né, elas vão rolando e vão se aproximando e vão se polindo, né, através desse roçar no rio. Então, entretanto, a criatura humana, sendo dotada de inteligência, consciência e livre-arbítrio, ela pode escolher qual o caminho evolutivo menos doloroso. Jesus nos aponta o rumo: amarmos-nos uns aos outros. Tão simples, né? Amarmos-nos uns aos outros. E amarmos-nos significa aceitarmos, entendermos as diferenças entre as pessoas e acatarmos-las, mostrando-nos dispostos a ajudá-las. Nenhum de nós foi criado para sofrer, e o amor pode livrar-nos da dor, pois ele nos cobre a multidão dos pecados. Isso está lá em Pedro, capítulo 4, versículo 8. A evolução é lei universal e irrevogável, mas 2 caminhos nos são oferecidos para percorrer a se chegar nessa evolução:
a dor ou o amor. Quem não conhece essa frase? Vai ser pela dor ou vai ser pelo amor? O que você escolhe? A prática do amor proporciona o polimento indolor em nossas almas. Suaviza-nos as arestas, desenvolve-nos o altruísmo, harmoniza nossa convivência com os semelhantes. A decisão é sempre nossa. Para concluir essa analogia, eu gostaria, se me permitam, de citar o nosso irmão Emmanuel, psicografado pelo grande Francisco Cândido Xavier, que nos diz: 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e embeleza-se por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto, para Deus. Ambos são imprescindíveis ao progresso, mas é justo considerar a superioridade do primeiro, ou seja, a superioridade do amor, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Muito bem, estou satisfeito com o que conseguimos produzir, entender até o momento. Se a Martinha nada mais tem a acrescentar. Excelente, não, fechamento muito bom. Vamos então para nossas palavras de luz? Vamos Okay, para essas vamos palavras ela, então. de luz. Dever bem cumprido é degrau de ascensão à vitória. Não nos faltará o socorro divino no fiel desempenho de nossas obrigações. Roguemos ao Senhor nos multiplique as energias. Bezerra de Menezes. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a supunhas inadequada. De vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos, todos nós, com que instrumento de amor e sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem à estrutura e direções que variam ao infinito. Reflitamos do bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente
não matarás. Pois então, ouvintes, após as belas palavras de luz da nossa amiga e irmã Aline, fico eu por aqui, agradecendo a companhia de todos, esperando, como sempre, que o nosso trabalho, que nos eleva, nos esclarece a nós próprios, possa também ter contribuído para a elevação, para melhor entendimento dos temas que trazemos sempre aqui, também aos nossos ouvintes, não é isso? E antes que a Martinha diga, também aos nossos amigos espirituais, não é isto? Entre os dois mundos. Entre os dois mundos, não é isto? Pois vamos lá então. Este é o programa Entre os Dois Mundos. Então também quero desejar uma boa noite a todos, agradecer a companhia entre os dois mundos de todos que aqui estiveram e convidando também os irmãos para o Evangelho no Lar às 21 horas. Grande abraço e até a semana que vem. Amigos Paulo e Regina, amigos ouvintes, gratidão pela companhia e pelas vibrações de amor que nós recebemos. E a todo o grupo espiritual do plano superior aqui conosco. Que as vibrações desse programa e o nosso amor se estendam também entre os dois mundos. Um abraço a todos. Muito bem. Faremos então a nossa apresentação da prece de encerramento do programa principal e esclarecendo que hoje estamos estreando então um tempinho extra no Evangelho, né, no Lar, que corria antes em 20 minutos, passamos hoje então a estendê-lo por 30 minutos. Até né? 30. Com a devida autorização, né, dos nossos irmãozinhos ali de cima, não é isso, Martinha? É isso aí, Paulo. E esperamos contar com todos vocês logo mais às 21 horas. Até breve, grande abraço a todos. Pai Nosso, de Emmanuel. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja.